Olá e sejam bem-vindos ao canal Caps Lock. Quando quer que você esteja jogando um jogo, a primeira impressão é a que fica. E nada causa maior primeira impressão do que a abertura de um jogo. Uma boa abertura pode fazer você largar um jogo ou embarcar numa aventura épica. É o momento em que te apresenta o mundo do qual você vai investir horas, dias, semanas e que você vai guardar na memória e vai querer saber mais a respeito. E quando se trata de aberturas épicas, nenhuma série supera Final Fantasy. Quem fez isso? Pensa comigo, quando você está para investir 40, 60, 100 horas num jogo, é importante aquela primeira impressão ser a melhor possível. E por isso você está aqui para ver as melhores 5 aberturas de Final Fantasy. Para! Para com isso! Para com isso! Quem é que está fazendo isso? Jorge? Jorge, você está fudendo com a abertura de novo? Ok, mas essa é a número 5. Final Fantasy VIII foi lançado em 1999, um ano pivotal para a indústria dos games. Era o momento em que games em 3D definitivamente explodiam no mercado, e qualidade era o nome do jogo. A corrida por gráficos e visuais impressionantes estava lançada. À frente de todo mundo reinava a Square Enix, naquela época ainda chamada de Squaresoft. Final Fantasy VIII não é meu Final Fantasy favorito, nem de longe. Pessoalmente eu não gosto muito do jogo. A história e seus personagens não são memoráveis para mim. Eu sei que fala sobre viagem no tempo, e tem uma espaçonave, e você tem um triângulo pseudo-romântico do emo com a tábua de madeira. Aliás, a parte mais memorável de Rinoa é que ela tem um cachorro chamado Sant'Angelo di Roma, que é o limit break dela, um cachorro. Na verdade, uma cadela, porque Angela é fêmea. Esse é o limit break de um personagem de Final Fantasy. Isso é heavy metal pra caralho, Angela é foda. Mas você lembra da história da selfie do Zell? Você lembra do Zell? Ninguém lembra do Zell. Para de mentir, você não lembra do Zell. Quem diabos é Zell? Final Fantasy VIII também tinha esse cara. É um inimigo, um ciborgue, que aparentemente é um Power Ranger com pênis azul, eu sei lá. Bem, apesar disso, uma coisa Final Fantasy VIII tem a seu favor. Quando essa abertura chegou no mercado, os primeiros trailers saíram, ou quando você iniciava o jogo e via essa abertura, você ficava empolgado. Ela era linda e absolutamente superior a tudo que existia no mercado naquele momento. E por isso é uma das melhores aberturas de Final Fantasy. E assim nós seguimos para o número 4. Final Fantasy Tactics. Em específico a versão para PSP, War of the Lions, lançada em 2007. A grande beleza de Tactics está em sua simplicidade. A abertura imediatamente lhe coloca no clima do jogo. Um grande mistério, uma história de conflito num nível humano. Cavaleiros, princesas, guerras, riscos reais num nível tangível e intrigante. A abertura é rápida e com um senso de urgência, e mesmo com absolutamente nada acontecendo na tela de verdade, você sente como se a história já estivesse acontecendo na sua frente. E ela lhe prepara imediatamente para um dos melhores Final Fantasy criados até hoje em termos de história, mundo e personagens. A história dos Bravos do Zodíaco é um conto épico à moda antiga, uma verdadeira lenda do tipo que se escreve em livros de fábulas. E a abertura de Final Fantasy Tactics The War of the Lions é uma representação visual pura disso, e por isso é uma das melhores aberturas de Final Fantasy. O que nos leva ao número 3. Final Fantasy VI. Existem duas aberturas de Final Fantasy VI. Uma foi quando o jogo foi relançado para PlayStation 1 em 1999, e a original, de 1994. A versão do PlayStation é interessante e similar à de Final Fantasy VIII, no sentido que mostra várias cenas do jogo e apresenta vários personagens, mas a verdadeira, a grande e bela abertura de Final Fantasy VI é, na verdade, a do Super Nintendo. É brilhante em sua simplicidade. Ela não é épica, ela não é grandiosa e bombástica. Ela é melancólica e pesada.
Depois de uma abertura sinistra e ameaçadora, com uma música e visuais que poderiam até mesmo anunciar um jogo de terror daquela época, uma breve conversa no topo de uma montanha leva você a ver 3 Magitech Armors caminhando lentamente pela neve em direção a uma cidade que pouco a pouco vai aparecendo no horizonte. A música é melancólica e sóbria. Seu personagem Terra não fala ou se expressa. Tudo tem um tom mudo e seco, criando um tema de mistério que te convida a conhecer o mundo que está bem à sua frente. E desta abertura se desenvolve uma das maiores tramas de todos os RPGs já criados em videogame, e sem sombra de dúvida é uma das melhores aberturas de todos os Final Fantasy. E isso nos leva ao número 2. Final Fantasy Type 0. Inicialmente lançado em 2011 para o PSP apenas no Japão, e só em 2015 chegando nas mãos de fãs do mundo todo pelo PS4, Final Fantasy Type 0 é um dos jogos que fazia parte da Fábula Nova Crystallis, a tríade de jogos que representariam o mundo de Final Fantasy XIII, inicialmente chamado de Final Fantasy Agito 13. O motivo desse jogo estar aqui é o fato de que sua abertura é absolutamente espetacular, praticamente perfeita. Ela apresenta o mundo, todas as facções, todo o conflito, define os heróis, os vilões, o cenário e o local no espaço e tempo em que a história acontece. Então apresenta o motivo de você ser o protagonista dessa história de guerra e conflito humano. A classe Zero é incrivelmente poderosa, e isso é uma mudança de paradigma para um Final Fantasy, onde normalmente você começa no nível mais baixo de poder possível, com seus conflitos pessoais e problemas menores e locais, e se envolve em conflitos maiores, e por fim acaba inserido numa história que pode causar o fim de todo mundo. Em Type 0, desde o primeiro instante, fica claro que você está no meio de um conflito de alto risco, e você e seus companheiros da classe Zero existem no topo desse conflito, e a partir daí a história fica apenas maior. E por isso ela é uma das melhores aberturas de Final Fantasy de todos os tempos. O que nos leva finalmente ao número 1. Final Fantasy Dissidia. Dissidia e também Duodecim Dissidia tem a melhor abertura de todos os Final Fantasy. Em primeiro lugar, ela é uma carta de amor a todos os fãs da série. Tudo está ali, todos os personagens, ligados a um conflito além do espaço-tempo. Não há um fã de Final Fantasy sequer que não ficou empolgado ou arrepiado ao ver o anúncio inicial de Dissidia. Não era apenas um jogo de luta como o Ehrgeiz no PlayStation 1, com alguns personagens de Final Fantasy jogados ali. Era um Final Fantasy completo, níveis, equipamentos, summons, história, tudo está ali e tudo é bom. E essa abertura acerta em todos os pontos. Ela consegue fazer algo que eu achava impossível. Ela deixa o Squall de Final Fantasy VIII ser maneiro. Você está acostumado a ver o Squall sendo emo e lerdo, mas em Dissidia ele parte pra cima de Sephiroth, com tudo e vai mano a mano com o maior soldado genoma de todos os tempos de Final Fantasy VII. Não apenas isso, mas todos os vilões de Final Fantasy aparecem e todos têm suas personalidades respeitadas nessa abertura. Diferente dos heróis, eles não lutam juntos, eles atacam individualmente, não se importando nem com seus companheiros. Todos desejam ser o grande vencedor acima de todos os outros, e até na abertura de Dissidia isso é apresentado, enquanto os heróis do outro lado sempre aparecem lutando em duplas, trios, em grupo, apoiando e ajudando uns aos outros, como são os grandes verdadeiros heróis de verdade. E não apenas isso, Dissidia tem o grande prêmio de criar o primeiro verdadeiro líder dos heróis de Final Fantasy, dando cara e personalidade ao herói sem nome, Warrior of Light, o Guerreiro da Luz de Final Fantasy I. Antes um personagem sem história, nome ou aparência, agora um guerreiro e líder nato, tão acima do poder da escuridão que ele abandona sua própria identidade para se tornar o verdadeiro campeão de Cosmos e dos Cristais. Absolutamente foda. E aí está as 5 melhores aberturas de Final Fantasy. 5 jogos que começam com um pé direito, dando abertura a histórias épicas e aventuras fantásticas que causam a melhor primeira impressão possível. Observe que isso não é uma declaração sobre a história ou da qualidade do jogo. Este vídeo é apenas sobre a abertura, o primeiro momento, a primeira impressão, e quando se trata de Final Fantasy, estes são os grandes campeões. O meu nome é Araújo, este é o canal Caps Lock, e eu vejo você no próximo vídeo.